Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, agora para finalizar a lição de Juvenis, agora iremos finalizar o capítulo 3, onde fala sobre a razão da sua vinda, qual era a razão da vinda de Cristo, e no capítulo 4 fala sobre a plenitude de Deus. Então iremos aqui finalizar a lição de número 2, Juvenis. Vamos lá? Primeiro, vamos lá, a razão da vida de Cristo. Por que seria a razão da sua vinda? Nós vimos aqui a razão da sua vida era de salvar a humanidade, de salvar a mim, a você, a nossa família, salvar a humanidade dos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, com a vinda de Cristo, a luz raiou para nós. Nós que andávamos em trevas, agora andamos em luz. Glória a Deus. Nós vimos aqui que muitos milagres aconteceram da parte de Deus. Cristo fez muitos milagres. Nós vimos que o anjo anuncia quando vai anunciar a Maria o nascimento de Jesus, que ela foi escolhida por Deus, fala que o seu nome seria chamado Jesus. Fala para ali também para José, né, que ele viria a ser o esposo de Maria futuramente. Jesus na casa de Zaqueu, lembra que nós estamos dando a razão da sua vinda, certo? Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o que é que ele disse? Salvação chegou ao quê? A esta casa. Glória a Deus. Que Cristo possa estar na minha casa, na sua casa, glória a Deus. Nós vimos que Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto, né? Às vezes ele se corrompia, mas a partir do momento que a salvação chegou na sua casa, houve transformação, né? A partir do momento que Cristo alcança o nosso ser, a palavra de Deus alcança o nosso ser, nós somos abraçados pela graça de Deus, há uma transformação, glória a Deus. E Zaqueu ele foi transformado. Nós vemos que para a mulher pecadora, o que é que Cristo disse? Olha, teus pecados são perdoados. Está lá em Lucas 7,48. Disse para outra pessoa, diz, a tua fé te salvou. Lucas 18,42. Então Cristo ele veio, essa foi a razão da sua vinda. Foi de pregar, glória a Deus, evangelizar, libertar os cativos. Vamos ler aqui, livro de Lucas, livro de Lucas, livro de Lucas. Lucas 4, muito conhecido, né? Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tomando e dar aula ao ministro, assentou-lhe e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Jesus dizia, olha, a tua fé te salvou, perdoados são os teus pecados, glória a Deus, vai e não peque mais. Para aquela mulher que foi pega em adultério, os homens, as pessoas da sociedade queriam apedrejar ela, vamos apedrejar porque ela foi pegada em adultério. Só que e o homem que estava com ela? Com certeza o homem deve ter fugido. Não, a Bíblia não fala porque o homem não foi trazido também à presença de Cristo. Não sabemos se ele correu, não sabemos o motivo. Mas o que é que Jesus falou? Né? Ele disse, olha, disse para aquela mulher, não, mas temos que apedrejar. Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos recuaram com essa palavra. Aí Jesus, com a sua graça redentora, com o seu amor, diz, os teus pecados são perdoados. Vá e não peque mais. Então Deus, Cristo, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Lembre-se disso, que se eu e você pecarmos, nós temos um advogado fiel, Cristo. Nós não devemos... A Bíblia diz que Pedro ele negou a Cristo. Um dia desse eu falei na igreja, na escola dominical, a diferença entre Pedro e Judas que traiu Jesus. E todos os dois choraram. Pedro, quando negou a Cristo, depois começou a chorar, mas aquele choro de Pedro trouxe arrependimento, trouxe uma reconciliação para com Deus, enquanto o choro de Judas trouxe remorso, trouxe amargura por ter traído Cristo. E ele foi lá e depois, você sabe muito bem a história. Então tem essa diferença, que o meu e o teu choro, que a nossa tristeza gere sempre arrependimento, porque a Bíblia diz, os que deixam
os seus pecados, que confessam os seus pecados e os deixam, prosperará. Amém? Agora no capítulo 4, nós vemos aqui a plenitude de Deus. Lembrando que no capítulo 1 eu falei o que era plenitude, que era um tempo escolhido por Deus para cumprimento da sua vontade, das profecias, podemos assim dizer. Então, só vou falar aqui de algumas referências nós vemos aqui que falavam sobre Cristo. Né? Nós vemos que Jesus, para o paralítico, ele disse que os seus pecados são perdoados. Nós vemos aqui que nós necessitamos do perdão de Cristo. Aí os fariseus e escribas questionam, só Deus pode perdoar. Aí Jesus disse, olha, nós vemos aqui Jesus, com as minhas palavras, para saberes que o Filho do Homem tem poder. Nós vemos aqui que Jesus perdoou o homem, diz, os teus pecados são perdoados e levanta-te da tua cama, levanta-te e anda. Então ele teve os seus pecados perdoados e a sua cura alcançada. Ou seja, nós recebemos a graça, e graça é traduzido como favor imerecido. Nós somos agraciados pela graça de Deus. Nós somos abraçados pela graça de Deus. E nós vemos aqui, nós temos lá, onde algumas no Antigo Testamento falavam sobre Jesus. Nós vemos que Jesus falava que Jesus seria maior do que Moisés, Deuteronômio 18, 15 a 18, maior do que Davi, 2 Samuel 7, 12 e 16, seria justo e sábio, Isaías 9, do 6 ao 7, fiel a Deus, Isaías 42, do 1 ao 9, nós vimos lidar com o pecado de Israel, Isaías 52, 43, nós vimos luz de salvação, Isaías 42, versículo 6, e também sobre o reino de paz, está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 ao 10, e que ele seria ungido do Senhor, lá também em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Então, paz do Senhor Jesus Cristo, uma lição muito boa. Lembrando, faça uma aula interativa, pergunte aos seus alunos, debatam com ele qual a opinião deles, o que eles acham, e faça aquela aula interativa. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, que Jesus Cristo possa dar uma ótima semana para você. Paz do Senhor Jesus.